Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. A diferença, então, entre moral e ética? Existe diferença? Né? Existe alguma instância, seja na vida ou na outra pessoa, né, que eu possa reconhecer e a partir desse reconhecimento eu confiar, eu entregar? Porque vamos fazer assim, ó, vamos para trás, para trás, certo? A primeira relação, qual é a primeira relação de confiança que a gente estabelece na nossa vida? É a nossa relação de confiança com a família, né? O lugar, né? Eu falo lugar porque, às vezes, essa família ela é fluida, né? Às vezes a família que cuida da gente pode não ser a família que fez nascer, né? Então, quando eu falo família, esse lugar do cuidado, tá? Então, pensa assim, você, enquanto ser humano, você nasceu indefesa, você não andava, você não conseguia comer sozinha, você não... Completamente indefeso, completamente inseguro, completamente, né, incapaz disso que a gente vai chamar depois que vem, que é autonomia. Então, alguém cuidou de você, tá? Por isso que a gente falou da família. Então, esse primeiro lugar no qual a gente vai aprendendo a confiança, confiar no outro, é esse lugar primeiro que a gente recebe esse cuidado. A gente recebe, a gente pode usar uma palavra, a gente recebe o amor, tá? Esse amor, num primeiro momento, existe uma projeção desse amor, né? Associada a uma perfeição. A mãe como um ser perfeito, o pai como um ser perfeito, né? É quase como uma relação com uma deidade, né? Que é inspiradora, perfeita, nos leva adiante, realizar feitos na nossa vida. Mas essa imagem, em algum momento, ela vai ter que cair. Essa imagem em relação aos pais de deuses, ela cai. Porque quando ela cai, né? Ela cai quando a gente vê que os nossos pais, eles são falhos. Eles erram, né? E eles erram na vida e eles erram conosco. Apesar disso, do erro, eles nos amam e nós os amamos. É isso que está como fundo, como chão ali, tá? Então a gente pode dizer que existe um lugar de confiança, e a gente está falando de uma relação de cuidado, tá? Pode ser que essa relação esteja fundada em outras coisas. Tem relações em ambientes familiares que estão fundadas na violência. O que que se ensina para a gente nesse ambiente? Que a gente não pode confiar. A pessoa depois, durante a vida, vai ter uma dificuldade imensa de confiar em alguém. Porque nesse âmbito primeiro do amor, ela não pôde confiar. Mas não tem como viver dessa forma. Então, de alguma maneira, a natureza vai mostrando, né, que é possível confiar.
tá? Então, a natureza vai mostrando para essa pessoa, vai chegando pessoas na vida dela que, por mais que ela não enxergue, e pode ser que, mesmo essas pessoas que vêm mostrar isso para ela, ela não enxerga, ela exclua da vida e vai buscar aquilo que ela aprendeu no primeiro momento. Mas o fato é, não é que não dê para confiar, a questão é, ela não aprendeu a confiar, certo? E o confiar não é condição da pessoa ser perfeita, porque a pessoa vai errar. O confiar está fundado, né, em uma relação básica que eu desejo o melhor para aquela pessoa e a pessoa deseja o melhor para mim. E é isso, né, esse fundo de solidariedade a partir do qual a gente pode dialogar, conversar. E olha só, conversar não é concordar sempre, é conversar, certo? Esse fundo que a gente está chamando aqui de cuidado, de amor, é o que a gente chama de ética, certo? E esse fundo que a gente chama de ética é também, ele está fundado, e é esse ponto que a gente quer chegar, porque a gente vai ligando yoga à arte. Esse fundo que a gente chama de ética, ele está fundado num senso estético, num senso estético, tá? Ele está fundado numa estética, não é a estética da forma. É uma estética que faz com que a gente veja uma pessoa ajudando uma outra pessoa, a pessoa ajudando um bichinho que está ferido, e aquilo nos comove, aquilo nos toca de alguma forma. É aquela estética que faz com que a gente veja uma violência, uma pessoa maltratando uma pessoa mais fraca, ou uma pessoa maltratando um bicho mais fraco, e a gente sinta alguma coisa na gente. Patanjali vai dizer assim, uma mente tranquila, isso está no Sutra 33, segundo capítulo, uma mente tranquila é uma mente que tem simpatia diante da alegria, e uma mente que tem compaixão diante do sofrimento, certo? Quando ele diz que uma mente tranquila é isso, ele está dizendo assim, a nossa tranquilidade da mente, o nosso senso estético, ou seja, o nosso estar bem, está fundado nisso. Por que o nosso estar bem? Porque isso é o que é aquilo que nos vincula ao fato de dizer assim, eu posso confiar nessa pessoa, porque eu posso confiar nesse senso de beleza que também está nessa pessoa, porque ele está essencialmente em mim. Esse senso de beleza no sentido desse senso ético. É isso que funda a confiança nas relações, certo? É por isso que tem coisas que provocam muito estranhamento, que é, muitas vezes, essa lógica do lucro sendo transposta para essa lógica, sendo empurrada para dentro dessa lógica da confiança. E isso causa estranhamento, porque você tenta confiar, mas não consegue confiar. Porque, no fundo, se dentro daquele ambiente você acha que a pessoa está querendo se dar bem em cima de você para ganhar alguma coisa a mais por fora, você não vai confiar, certo? Pode ir para a festa de trabalho e ficar à vontade. Todo mundo vai se beber e vai se soltar. Não, porque você não pode ficar à vontade dentro de um ambiente, né? Que é um ambiente que muitas vezes, eu não estou falando de todos, você não pode confiar naquela pessoa
que está ali daquele lado, você não pode ficar completamente à vontade, porque se você abrir alguns segredos, a pessoa pode usar aquilo contra você. Um ambiente competitivo é isso. Entende o que a gente está querendo dizer? Tipo, não é só um ambiente específico, a gente está falando dessa esfera de algumas empresas que não quero dizer que não existam empresas que podem trazer valores humanos para dentro, não é isso. Mas isso dentro de grandes empresas é praticamente impossível. Então, dentro de um ambiente desse, não é um ambiente familiar, como algumas pessoas querem vender. Não é um ambiente familiar. Continua sendo o ambiente da empresa. E por que que existe uma diferença entre uma coisa e outra? Porque dentro de uma existe uma moral e dentro do outro o que opera é uma ética, tá? Dentro de outro o que opera é essa ética e essa ética da humanidade. Essa ética da humanidade que a gente está colocando é o vínculo, é o amor, é alguma coisa que permite com que minimamente a gente confie no outro. E é isso que o yoga está falando. Só que, para eu minimamente confiar no outro, eu preciso, de alguma maneira, reconhecer isso em mim. Reconhecer isso que é um sentido ético em mim. Tá? Eu estou falando em mim porque a gente está falando do yoga, tá? Mas não é separado esse sentido de reconhecimento ético em mim da relação em si. Por isso que eu falei da primeira relação que a gente tem dentro da família, que a gente vai aprendendo ali. Mas por que que a gente aponta para si no yoga? Porque o yoga coloca esse como um lugar em si, que é um lugar de paz, de acolhimento, de amorosidade. O yoga não desvincula uma coisa da outra, tá? Porque esse lugar onde mora esse sentimento de pertencimento, certo? Ao todo, é nesse lugar que mora esse sentimento de pertencimento ao todo, é desse mesmo lugar que nasce a ética, ou que nasce essa estética que a gente está falando, porque é essa estética. É essa estética de eu ir para a natureza, esse efeito que se diz, né? Que tem de você ir para a natureza nesse sentido de contemplação, de você ir para a natureza e você ter esse sentimento de pertencimento e naturalmente você dar o direito daquilo viver tanto quanto você. Ou de você cuidar, ou de você zelar, ou de você deixar ser. Certo? É disso que vem isso que a gente está chamando desse senso estético, ou esse senso ético.